no encaminhamento da votação do projeto da outorga onerosa do direito de construir, acho que é legal a gente tentar, como eu sempre busco fazer, ser escola de cidadania para as pessoas, levar o mínimo de informação para que os assuntos sejam acessíveis e as pessoas possam compreender do que é que a gente está tratando aqui, então, afinal de contas, porque toca a vida de todo mundo, né, que vai ser atingido e tal pelo projeto. Mas antes de falar dele em si, de forma tentando simplificar o que for possível, se trata de um pagamento pela autorização de se construir, de se utilizar o espaço que é público no nível do ar, vamos chamar assim, né, Citamar? Acho que é um jeito prático da gente compreender, né? Prédios e construções que ocupam espaços nas alturas aí, né? E para isso a gente tem então no direito à cidade, tratando de urbanismo, toda a importância do cuidado com o solo, com a terra, onde a gente pisa, mas também tem aí a análise, né, e a preocupação da administração pública, do poder público e da legislação em se cuidar do ambiente aqui nesse espaço aéreo, vamos chamar assim, para que as pessoas possam compreender da melhor forma. Então, estamos falando de um imposto, de uma tributação aí, de uma forma que cobra e organiza sobre a utilização de construções neste espaço, ok? Bom, e aí agora eu quero encaminhar dizendo que a emenda do vereador João Vidal, que não é neste projeto da outorga, mas sim no projeto do plano diretor que nós votamos no ano de 2017, a sua revisão no município de Taubaté, e que, com diversas falhas e problemas que eu julgo naturais ao processo, uma vez que é um projeto tão grande e impactante na vida das pessoas, cheios de detalhes sobre como a ocupação do espaço da nossa cidade e o direito da população ao uso dos espaços da cidade é detalhado, possam acontecer então algumas falhas e erros como esse projeto que foi pedido, vistas pela vereadora Vivi, acaba regulamentando e organizando. Foram sentidos na pele pela população alguns problemas, né, que prejudicavam o dia a dia. Eu vejo aqui cidadãos que estão, inclusive, preocupados com isso porque foram justamente atingidos por esses probleminhas que o plano diretor tem causado. Eu recebi recentemente, no meu gabinete, 2 pessoas, uma delas um casal, né, na verdade, com o seu processo de liberação ali do alvará para a construção do seu sonho, da sua casa. E eu passei por isso recentemente com meu marido. E sim, vereadora Graça, esses 2 casos em específico eu vou encaminhar para a Secretaria de Planejamento, porque esses 2 que passaram recentemente no meu gabinete estão levando sim 6 meses, né? Foi um debate que antecedeu aqui. É claro que eles estão com algumas questões. Posso uma parte, já que você colocou? Claro. Eu coloquei isso porque também tive um caso que fui acompanhá-los até a Secretaria de Planejamento e, nesse sentido, se não estiver de acordo com a legislação, no caso que eu acompanhei, o engenheiro não tinha atendido o Comunix. Aí não é possível. A partir do momento que o engenheiro, o arquiteto, como eu falei, o proprietário, atenda o que é necessário, o que está sendo dito no Comunix, o negócio avança. Senão, infelizmente, não é possível avançar se não estiver de acordo com a legislação. Claro, mas esses 2 casos, eles, a parte do prazo do Comunix, eles já duraram 6 meses. E agora, no Comunix, eles vieram acionar o meu gabinete nestes 2 casos, né? Por problemas justamente que tem a ver com a votação que nós teremos em pauta, né? Que agora foi pedido adiamento. A questão de não porque são questões atender o Comunix. Na verdade, por conta da legislação estar barrando e trazendo malefícios, né, e dificuldades para o cidadão que está no processo de construção. Então, cito isso ressaltando a importância da gente realizar
realizar essas correções o quanto antes, porque imaginem, são mais de 2 anos, na verdade, são quase 2 anos da aprovação do plano diretor, que foi em julho de 2017. Então, por 2 anos, o povo de Taubaté, tentando construir ou conseguir alvará de liberação de obras e construções, vem sofrendo com casos como estes. Do casal que eu citei, é numa área em específico, perto, lá no Barreiro, né, em que, em tese, há uma mata e uma área de preservação. Mas quando foi dada a entrada no processo de liberação, quando foram pagos os impostos referente ao processo, né, e tramitação do processo de liberação do alvará, nada foi apontado. Agora, na reta final, veio um comunique-se justamente dizendo que o processo desse casal vai ter que parar por conta de se entender ali possivelmente ser uma APP. Então vejam que tipos de falhas a gente ainda vive, né? E que insegurança a gente traz para o cidadão quando tenta ali estar realizando o seu sonho, tem a autorização de construção no início, tem os impostos cobrados, paga as taxas e lá no final do processo é informado que o trâmite vai ser parado porque a área pode ser de APP. É o tipo de coisa, gente, que eu vou ser repetitiva em dizer que é simples de resolver, precisa de procedimento claro, né? E eu sei que muito já se avançou, e eu reconheço isso, e por diversas vezes já ressaltei aqui o trabalho da Secretaria de Planejamento, em específico, do secretário Edson, já elogiei, eu tenho memória de ter feito isso diferentes vezes, porque de fato a Secretaria de Planejamento avança, mas ainda não é o suficiente, ainda não é o que o povo de Taubaté merece, e eu tenho certeza de que pode melhorar. Com relação à emenda do vereador João Vidal, como eu ia dizer, no outro projeto, mas que impacta e tem a ver com este que nós estamos discutindo, entenda você o que vai acontecer. Com relação aos pagamentos, né, da outorga onerosa do direito de construir nesse espaço aéreo, que é a forma como eu encontrei aqui para tentar te explicar de uma forma mais acessível, esse recurso, então, vai começar a ser pago e tem que ir para um fundo. E é sobre este fundo que os meus pares, meus colegas vereadores debateram aqui me antecedendo também, né? Eu não me recordo se o vereador Douglas registrou aqui o absurdo que nós presenciamos recentemente com o decreto do presidente Bolsonaro extinguindo diversos órgãos de participação popular, como os conselhos, né? Conselhos que, como o próprio nome já diz, servem para que a população, para que pessoas profissionais de cada área possam aconselhar a gestão pública sobre a melhor coisa a se fazer com aquilo que eu gosto de lembrar sempre, é dinheiro do povo. Então são os donos do dinheiro escolhendo como ele deve ser gasto. Em tese, deveria ser assim. E com a extinção perigosa, temerária destes conselhos e destes órgãos de consulta popular, no caso da lei que a gente discute aqui hoje, então vejam os impactos de uma ação federal, presidencial, no dia a dia de um município como o nosso, na prática, menos de 4 dias desde o decreto, né, emitido aí, publicado pelo presidente. E o perigo está justamente na insegurança que a gente cria, uma vez que a destinação dos recursos deste fundo, de toda a arrecadação vinda, né, da outorga onerosa, deveriam passar pelo crivo, né, deste conselho, destes cidadãos componentes da cidade, da sociedade, que poderiam dizer, olha, a prioridade nossa é isso, construa-se aquilo, melhore-se tal infraestrutura, essa ou aquela. E agora a gente fica, então, nesse cenário de insegurança, e a emenda do vereador João Vidal vem nesse sentido também, para que a Câmara possa ser componente democrática, então, sobre a destinação destes recursos. Acho que era o que era importante de passar, de tentar traduzir da melhor forma, de forma educativa, para a nossa população compreender o que é que a gente está falando aqui, então, e da importância que isso tem para todo o ambiente de negócios, de empreendimento, de desenvolvimento econômico da nossa cidade, não só habitacional, mas toca nos comerciantes, nas empresas, nas indústrias, na geração de renda, inclusive. Então, olha a importância de se planejar de fato e de se pensar uma cidade
não só para o agora, não só no imediatismo, não só para ganhar a próxima eleição, não só uma cidade que as pessoas possam ver coisas, mas que elas possam sentir que as melhoras aconteceram de fato, né? E elas acontecem se a gente organizar e deixar a vida do cidadão de Taubaté fluir. Para fechar, eu vou falar essa frase aqui, eu falei de fluir, porque o cidadão que esteve no meu gabinete sexta-feira passada, falando das dificuldades que ele tinha na tramitação do projeto dele, né, de liberação da obra dele. E no caso dele, tinha a ver com um item específico. Vou retomar aqui antes de concluir. Vereador Vidal, a hora que eu li, eu fiquei muito perplexa. Ele não utilizava 25% de área útil do terreno, que é o que hoje o plano diretor em vigor manda. Mas é de causar um desespero em qualquer pessoa, no cidadão, no indivíduo, que no uso do seu direito de construir o seu lar, a sua casa, veio escrito assim no comunique-se da Secretaria de Planejamento que eu li. Aumente a planta da sua casa de 190 para 250 metros quadrados de área. E o cidadão angustiado olhava para mim e falava: vereadora, eu não preciso de uma casa de 250 metros quadrados. Eu não quero uma casa de 250 metros quadrados e eu não tenho direito de ter o tamanho de casa que eu quiser, de ter uma casa menor, porque a Prefeitura de Taubaté me obriga a ter o tamanho de casa que ela determina e impõe para mim. Então, olha o caos que a legislação e que a falta de procedimento e de organização e falhas legais podem causar na vida de um cidadão. Corrigindo, então, esses pontos, a gente vai ajudar a vida de tanta gente, de tanto taubatiano e taubatiana que está precisando e aguardando, ansioso para isso, e que a gente possa ter a decisão democrática, passando pela Câmara Municipal, que também é muito democrática, representa os diversos bairros, diversas opiniões sobre como se gastar esse dinheiro que virá dos impostos, que todos os construtores, que todas as pessoas que construírem pagarão pela outorga onerosa, então. E assim eu concluo e agradeço, presidente. São essas as minhas considerações. Venho discutir um requerimento de minha autoria que trata sobre um problema recente, curioso, impactante na nossa cidade e que diz muito sobre a forma como se administra esse município, inclusive. É sobre o pátio de veículos que foi abandonado recentemente e já é estranho a forma como aconteceu, porque eu recebi denúncias, mas a gente não tem como provar, de que funcionários da prefeitura, do Departamento de Mobilidade Urbana, possivelmente sabiam de um roubo, um furto em massa que teria acontecido e que aconteceu, depois se confirmou, no pátio de veículos da prefeitura. Eu recebi uma denúncia de uma pessoa que tinha um carro preso no pátio e que um agente de trânsito teria se demonstrado preocupado demais com a presença do veículo lá e falado: olha, providencie logo para tirar o seu carro de lá. O que é uma denúncia muito séria e eu vou averiguar, investigar profundamente de forma responsável, como eu sempre costumo fazer, para daí então a gente apresentar denúncia oficialmente. E aí não bastasse essa estranheza inicial, agora a gente tem então um pátio abandonado que continua com recorrentes furtos, roubos e presença, vereador João Vidal, de criminosos, né? Que estão, inclusive, gerando ameaças e transtornos para a comunidade do entorno, para os moradores, né, da região, do bairro, ali no entorno, né, próximo do cemitério, ali e tudo mais. A gente não tem providência nenhuma da prefeitura sendo tomada com relação aos furtos que estão acontecendo, com relação à segurança da população no entorno. E, por outro lado, eu aproveito para discutir também outro requerimento que é de minha autoria, que é, como eu disse, um problema recorrente da cidade de Taubaté,
a forma estranha como se fiscaliza posturas, como se realiza fiscalizações na nossa cidade. Algumas pessoas, comerciantes, e você aí em casa que me ouve, já deve ter sentido na pele ou deve conhecer alguém que sentiu a ineficiência dos serviços públicos da cidade de Taubaté, quando cobram de um estabelecimento uma coisa, não cobra de outro estabelecimento comercial outra coisa. É a velha história da velha política, do jeitinho, do favorecimento, dos amigos, conhecidos, chegados de alguém, que conseguem ter benefícios, alvarás de funcionamento, e outras pessoas, se você não conhece ninguém com algum poder ou influência política na cidade, se é um cidadão taubatiano e taubatiana comum, acaba prejudicado por serviços públicos que são perseguidores, para a gente não falar outra coisa. Eu me recordo do vereador Dentinho, no primeiro ano de mandato, se eu não me engano, fazendo uma audiência pública sobre o tema da fiscalização de postura de bares, inclusive, não é, vereador? E é um tema que não está resolvido até hoje, que se agrava a cada dia. Não só o cumprimento com relação às legislações do que traz, importunação à vida das pessoas, ao volume, ao som alto de alguns estabelecimentos e de outros não, como também o contrário é verdadeiro. Se persegue demais alguns determinados bares, estabelecimentos comerciais, empreendimentos, em detrimento de outros. O que é que acontece? Isso é, gente, o reflexo da velha forma de fazer administração, porque isso de longe não é gestão pública e que não se resolve com eficiência e planejamento os problemas da nossa cidade. Então, a gente vai acompanhar esse caso aí, que tem trazido sérios problemas da ausência da fiscalização e da resolução ali do pátio de veículos da cidade. Muito obrigada, presidente. Eram essas as minhas considerações. Eu inicio a minha fala prestando contas de forma transparente sobre a minha ausência e sobre os assuntos que eu andei tratando na semana que passou. Bom, eu estive, como muitos sabem, nos Estados Unidos e nas atividades que eu desempenhei constam, compartilho com vocês. A Prefeitura de Nova York, o City Council também, o parlamento lá, local, que foi muito legal de perceber o poder e a potência do poder legislativo naquele lugar, Pastor Nunes, a gente não usa, eu sinto, não aproveita como poderia a nossa capacidade de debater o orçamento. E no poder legislativo, os vereadores de outros países, vereadora Adalto, eles se apropriam desse momento e eles têm o respeito que se deve ter por parte dos administradores da cidade para a destinação dos recursos. Eu comentava isso com a vereadora Vivi, o quanto toda a sociedade se une em torno da Câmara Municipal para debater as prioridades, onde e como o dinheiro que é do povo, que é de todos, deve ser gasto, e isso debatido com os vereadores e vereadoras. A gente também esteve na ONU, lá em Nova York, onde uma questão orçamentária me chamou a atenção, vou só partilhar com vocês, que é a quantidade de armamento, de dinheiro gasto por dia, com armas, com munições de exércitos, enfim, no mundo. E dava para alimentar toda a população mundial com muita facilidade, com menos da metade que o mundo gasta por dia com armas. Esse é um levantamento orçamentário que fica todo dia atualizado lá também nas Nações Unidas. Depois nós fomos então para Harvard e para o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, trava-língua, Massachusetts. O MIT, onde nós participamos da Brasil Conference, eu e a Mari, minha chefe de gabinete, que usou as férias dela para viajar comigo nessa viagem de estudos que nós fizemos, onde nós estivemos com personalidades importantes do nosso país, debatendo de forma democrática as saídas que a gente precisa. E, vereador Douglas, o senhor acabou de fazer uma fala que foi o que a gente discutiu na maioria do tempo lá em Harvard, que foi a dificuldade que é
tratar da polarização, né? Direita ou esquerda não importa. A gente precisa discutir o nosso país com aquilo de melhor, né? De melhores ideias que podem vir, tanto de um lado quanto de outro, pensando soluções que façam a humanidade e a sociedade caminhar para frente. Então, que a gente possa beber um pouquinho da água desse lado, do outro lado, liberalismo ou não, conservadorismo num ponto ou outro, terceirizações, estatizações em equilíbrio, para que a gente possa tratar com eficiência as nossas instituições e entregar serviços públicos de qualidade para a população, porque é isso que importa. Então, eu estive ao lado de um monte de gente legal lá, ministros do STF, falei da questão do Judiciário, do Ministério Público, com o ministro Barroso, com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que estava ali na foto. O ministro Barroso se comprometeu a vir a Taubaté, inclusive. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo, já pensou? Vai ser legal. Então, prestando contas, isso foi bastante da nossa estadia lá. E, por fim, encerramos a viagem na Prefeitura de Toronto. Como eu fiz a viagem com recursos próprios, e a gente tem que... gosto de trazer essa lembrança também, né? Quando a gente gasta o nosso dinheiro, a gente gasta de forma racional, equilibrada, com cuidado. E é assim que a gente tem que agir quando o dinheiro é público também. Eu fui com o meu próprio recurso. Mas se tivesse sido com recurso público, por exemplo, era assim que se espera, né? Que possam agir os agentes políticos com o recurso que é público. A gente quer otimizar. Então eu aproveitei que estava pertinho de Toronto, no Canadá, e consegui fazer uma agenda muito produtiva com o Departamento de Trânsito, com o Departamento de Saúde e com o Departamento de Governo Eletrônico da Prefeitura de Toronto. Fiquei reunida por 4 horas com profissionais da Prefeitura, onde eu pude entender um pouquinho do funcionamento desses serviços lá, e eu confirmei uma hipótese que eu tenho, vereadora Dalton, de que a solução não é absurda, não, de que é simples, não precisa reinventar a roda. Com o básico, a gente pode fazer muito melhor, ser muito mais eficiente nos nossos serviços. A Prefeitura de Toronto leva 24 horas, vereador Douglas, para atender qualquer chamado de trânsito. Isso só porque eles têm procedimentos claros, indicadores que mensuram o tempo do tráfego, do trânsito das pessoas, o semáforo quebrado. Indicadores são importantíssimos para as ações do governo. Precisa identificar se está bom, se está ruim a avaliação do serviço pelo usuário do serviço, pelo cidadão, pela cidadã. Não tem como a gente imaginar um governo que possa avançar, evoluir, ser eficiente, se não levantar dados. E essa, infelizmente, é uma falta muito grande que a gente tem na Prefeitura de Taubaté. Então, eu resumo fechando nesse sentido. Hoje eu estive na UBS da Baronesa, onde eu pude fazer comparações muito práticas dessa falta de planejamento, de gestão de pessoas, de transparência e de indicadores que podem transformar a qualidade do serviço público na nossa cidade. Eu tenho certeza que é possível fazer isso diferente, de forma simples. Muito obrigada, presidente. Eram essas as minhas considerações. Também quero registrar a soma da minha força, a luta sindical e do metalúrgico na cidade de Taubaté, na pessoa do nosso presidente, que também lembra sempre a necessidade da discussão das mulheres no âmbito da indústria e de tudo que a gente precisa discutir. Parabenizá-lo pelo trabalho desempenhado, desenvolvido e somar coro com meu colega vereador Douglas Carboni por uma reforma da Previdência e um debate que, graças à classe trabalhadora, sindical e aos metalúrgicos desse país, principalmente mobilizados e organizados, nós temos aí contra movimentos, né, que possam dialogar ou fazer força e pressão para tentar barrar coisas absurdas, como tem sido aí os critérios colocados nessa lei que penaliza a população como um todo e mantém privilégios de algumas classes, né? Então, me coloco à disposição, inclusive, presidente, para uma fala sua aqui, que faltou oportunidade, eu quero criar esse compromisso público aqui agora. Sobre levantamento de dados e indicadores, né, do mercado de trabalho em Taubaté, precisa de financiamento, a gente já conversou isso em outros momentos, mas eu quero colocar a minha força de trabalho aqui também, a capacidade técnica lá do meu gabinete à disposição para a gente pensar isso e pensar na cidade de Taubaté e na geração de emprego. Obrigada.